O FGTS é um roubo contra o trabalhador. Eu digo isso porque o FGTS basicamente rende muito menos que a poupança, que é o pior investimento de todos, e ao mesmo tempo financia muitas políticas públicas fracassadas. Você começou o argumento sobre o FGTS chamando de políticas públicas fracassadas. Eu quero saber se o investimento em infraestrutura, habitação e saneamento básico é política pública fracassada. Óbvio que existem problemas. Sim, foi fracassado. Os do FGTS foram fracassados. Mas, com o FGTS, mais de 10 milhões de moradias foram construídas desde a existência do FGTS. Sim. Isso daí é um dado do Minha Casa Minha Vida. Mais da metade defeituosas. Sim, mas... Sim. País onde nós não temos um saneamento básico decente, Pois onde as pessoas Ou seja, o investimento fracassou. onde as pessoas conseguem dar o primeiro passo para a primeira moradia por conta do FGTS, não pode chamar de política pública fracassada. Não, desculpa, uma política pública em que mais da metade das casas são defeituosas é uma política pública fracassada. Se você não concordar comigo nisso aí, é papo de maluco. O juro do Minha Casa Minha Vida é subsidiado com o dinheiro do FGTS. Sim, e a casa construída está defeituosa. Dá para ser subsidiado pelo Tesouro, que é o que o mundo desenvolvido faz, que é o que nossos pares em desenvolvimento fazem. Não existe nenhum modelo paralelo ao FGTS no mundo. O que existe é poupança compulsória para seguro-desemprego e previdência, né? Nos moldes que a gente tem, você me desculpa, eu vou te falar uma coisa, de experiência pessoal. Toda vez que a gente tenta mexer no FGTS, nunca nenhum sindicato e nunca nenhum trabalhador bate na porta do meu gabinete. Quem bate na porta do meu gabinete é a construção civil. O FGTS se mantém do jeito que está contra o trabalhador. A construção civil que mais gera emprego nesse país. É um dos maiores setores que geram emprego nesse país. Tudo bem, filho, mas aí em todo lugar a construção civil gera muito emprego. O que eu tô falando é que existe um defeito fundamental no FGTS para subsidiar empresários que estão entregando casas defeituosas e que não estão entregando saneamento para a população. Olha quanto tempo existe o FGTS. Tem aqui, ó, eu até trouxe esse dado. Tem 82 milhões de brasileiros que não têm saneamento básico. Então, assim, o financiamento via FGTS não está funcionando. Não tem o saneamento básico porque existe o FGTS? Ou já não teria, mesmo sem existir o FGTS? Essa é a questão. Não, outra coisa, o FGTS também é usado em momentos de crise, como, por exemplo, a pandemia que nós tivemos, as enchentes do Rio Grande do Sul. Ou isso daí também é política pública fracassada? Não, o trabalhador poderia sacar mais se não fosse nesse modelo de FGTS. Porque ele não rende nada. Ele rende menos que a poupança. Se o dinheiro estivesse na poupança, o trabalhador em momento de crise receberia mais o quádruplo. O STF decidiu recentemente que deve render pelo menos o IPCA. O IPCA não é nada, é só inflação. E a gente pode discutir a questão do rendimento. Eu não sou contra discutir a questão do rendimento. A grande questão é, o FGTS surgiu em 1966, esse ano aqui vai fazer 50 anos que existe o FGTS, e acabei me confundindo aqui. E calma aí, mano. E aí, acabou? Não. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos uma estabilidade de emprego após 10 anos de trabalho. Pausa. Foi. Se você cortar o FGTS hoje, que é 8% a mais que vai para o bolso do trabalhador, não tem nenhuma garantia que vai esse dinheiro para o bolso do trabalhador. Não, o que eu estou dizendo é que se o trabalhador puder investir esse dinheiro, vai voltar mais para o bolso do trabalhador. Se você cortar o FGTS, como você afirmou, se você cortar, é 8% que o trabalhador recebe mais. Eu falei para cortar. Esse 8%, o patrão, alguma coisa vai garantir que o patrão passe? Eu não falei para cortar. Eu falei para ele investir esse dinheiro e render mais. Mas como que o patrão, perguntar para você como que o patrão vai passar esses 8% a mais, você falou que precisa pensar de uma forma, correto? Não. Como é que você vai passar então? Vai lá. Vai continuar passando, só que ele vai poder mesmo fundo, da mesma maneira que hoje, só que ele vai poder investir esse dinheiro para render mais para ele. Mas, peraí, você vai pegar o fundo do FGTS e vai deixar o trabalhador acessar a hora que ele quiser. Não vou deixar ele acessar a hora que ele quiser. Foi o que eu falei, que ele pode investir, o dinheiro fica investido, e aí ele saca nas hipóteses de crise, de demissão, por aí. É o rendimento. Então por que você não passa uma lei para isso? Ué, porque eu não tenho maioria. Não, cadê a lei que você propôs? Eu não sou presidente da Câmara, eu não sou presidente da Câmara, eu não sou presidente da Câmara, eu não tenho maioria. Cadê sua PEC? Eu não tenho maioria. Cadê sua PEC pra mudar? Eu não tenho maioria. Você é funcionário, cadê sua PEC? Eu não tenho maioria, filho. Então o que você tá aqui falando do debate? Sai daqui, vai pro Congresso e faz a PEC. Hoje é sábado, filho, o sistema da Câmara nem abre. Não, porque assim, vamos trocar o fundo. O que tá propondo, pessoal? O fundo vai continuar existindo, o patrão vai continuar pagando e agora o trabalhador escolhe onde investe. Outra coisa. Só fazer a PEC. Não é nem PEC. Negativo. Você falou também da política pública ser fracassada, eu me estranho também. Ai, que a casa tá defeituosa. A casa defeituosa a gente arruma. Quem é trabalhador sabe a dificuldade de você ter uma casa assim, o governo tira o dinheiro seu, ele te entrega uma casa porcaria, e aí você vai lá e arruma. Mas você pode arrumar. É obrigação do trabalhador arrumar uma casa de má qualidade que foi entregue pra ele com o dinheiro dele.
A pessoa que é trabalhadora sabe a importância de você ter ali uma casa própria. Sim, mas não tô dizendo pra ele não ter, eu tô falando pra ele ter uma decente. Tudo bem, arruma a casa, melhor que não ter. Não, mas que arruma a casa, minha filha. O cara ainda tem que ser pedreiro. O cara ainda tem que ser... Exato, tem que construir certo, é o que eu tô falando. Não é o que ela tá falando. Você está o tempo inteiro questionando a questão dos valores do FGTS. Exato. Mas a gente tem que considerar que 40% deles vem de indenização. Então hoje a gente tem um sistema que vai te garantir pelo menos a inflação, ou seja, pelo menos como se você tivesse pego esse dinheiro e não gastado em nada, e ainda te render 40%. Eu acho que é algo que rende mais do que as poupanças. Segunda questão que você falou. Você disse que modelos de FGTS não existem em lugar nenhum do mundo. Realmente, dá para concordar com você. Dificilmente um desenho específico brasileiro vai ter uma réplica exatamente igual. Mas você utilizar valores de fundos públicos para investimento é algo não só muito comum, mas que vocês defendem no livro amarelo. E outra coisa, você questiona que minha casa, minha vida, metade das casas não foram construídas direito, coisa do tipo. Tudo bem, a gente pode então discutir reformas, mas o fundo em si, servindo como investimento para saúde, saneamento, infraestrutura urbana, não me parece uma coisa ruim. Passo a bola para você. Parece, porque veja, nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos, políticas públicas de infraestrutura, de habitação, de saneamento básico, todas são financiadas pelo orçamento único. O Brasil que tem essa loucura de ter 1 milhão de fundos em que não estão no orçamento, assim, não tem a transparência que tem o orçamento geral da União, não tem a mesma fiscalização que tem o orçamento geral da União. Então, só o fato de estar sob este modelo de fundo permite que tenha mais fraude, permite que tenha mais má execução, segundo a Controladoria Geral da União, segundo o Tribunal de Contas da União, justamente pela falta de transparência, como existem em milhares e milhares de outros fundos. Então, o modelo de fundo nesses modos do FGTS implica nessas políticas públicas ruins porque é menos transparente. E o outro ponto sobre rendimento, ter uma multa de 40% no final não significa que existe um rendimento de 40%. Acho que você confundiu as bolas aí. Se ele recebe 40% no final, isso não significa que o dinheiro que está lá parado dele está rendendo 40%. Não. Eu queria entender porque o deputado acha que é exatamente um roubo contra o trabalhador, primeiramente a questão do FGTS. Porque o rendimento é pífio. Porque se estivesse na poupança renderia mais, porque se estivesse no CDI renderia mais. Assim, não há trabalhador com quem eu converse que não diga que seria muito melhor isso não financiar a política pública e isso ficar à disposição dele quando ele quisesse. Mas vamos partir da premissa, e eu ainda vou, digamos assim, conceder esse pressuposto para vocês, de que o FGTS está lá e só pode ser sacado em caso de demissão ou em caso de crise ou por aí vai. Ainda assim, o atual modelo de FGTS é um roubo contra o trabalhador por causa do seu rendimento. E outra coisa, política pública, assim, não existe paralelo no mundo. Política pública não sai de imposto sobre folha. Política pública sai do tesouro. Né? Só sai sobre imposto sobre folha, seguro-desemprego e, no máximo, previdência. Então, lembrando que o FGTS ele não é debitado do trabalhador, né? É sobre o salário dele. O senhor não entende que o FGTS também tem como uma questão de função social para garantir, por exemplo, a moradia? Eu sou um trabalhador, eu tenho a questão da FGTS também. Certo. Claro, eu queria muito R$300 a mais em cima do meu salário. Primeiro ponto, tá? Peguei algo aqui que é mentira, né? Infelizmente, vou ter que explorar. Você falou que se vai ser um roubo porque o patrão ele vai chegar lá e vai incidir o valor. Ele vai tirar o valor do trabalhador, então ele vai tirar esse valor do FGTS, dessa porcentagem que ele teria de pagar esse encargo. Só que isso é mentira. Não, eu não entendi. Quem vai tirar do quê? Pra onde? Não, é que você falou o seguinte, se o trabalhador é empregado, aí tem esses 8% do FGTS. Certo. O patrão vai chegar lá, vai diminuir o salário dele e ele vai ser roubado. Essa é a sua tese. Certo. Isso é mentira. Hoje, os sindicatos é tabelado. Hoje, por exemplo, um garçom, um porteiro, ele tem um valor, um piso lá estabelecido pelo sindicato. Independente se o trabalhador é empregado ou não, ele vai ter que pagar aquele valor que foi imposto ali pelo sindicato. Então, isso não existe. Segundo ponto, no mercado de bens de capital. Eu vou fazer duas premissas, aí eu passo a bola para você. Mas no mercado de capital, primeiro, colocar no tesouro é meio complicado, ou, na verdade, não no tesouro, isso daí eu vou explorar depois. Mas, colocar o trabalho para colocar isso, o dinheiro no investimento, no CDI, é meio complicado porque o FGTS é um valor indenizatório, que todos os países do mundo têm. É um valor onde ele vai ser uma proteção quando o trabalhador sair. E, se a gente deve revisar no investimento ou não, é um debate, mas não significa que é roubo. E o terceiro ponto, tem vários países que usam sim uma porcentagem na folha, imposto na folha, e inclusive não só na folha. Na hora que vai empregar, por exemplo, na Alemanha, né, o valor sai ali do empregador também, para financiar a saúde, por exemplo, 2,5% na Alemanha. Então, financia uma política pública da saúde. Tem também a França e tem a China também, que tem esses dois modelos. Então, já são duas perspectivas que desmentem o que você falou. E é isso.
passo a bola pra você. Tá, vamos lá. Você falou todos os países do mundo têm FGTS, assim. Não, isso é mentira. Você falou. Não, eu falei Você que eles acabou de usam, falar. Eles usam uma porcentagem Você pra fazer acabou de política falar. pública, é Não, diferente. você falou todos os países do mundo têm. Antes de você falar o que você falou, que os países você usam disse valor que pra todos os política países pública. do mundo têm. Não, eu falei que ele usa pra política pública. Todos os países vai do- voltar e as pessoas Tá vão bom. ver isso. Então, tá? vamos lá, então. Então vamos mentira, partir da sua é nova... mentira. Tá, é verdade, a pessoa vai voltar e vai ver que eu tô certo. Vamos lá. Todos os países do mundo tiram dinheiro da folha pra mandar pra política pública? Não, alguns países usam. Ah, Você falou que nenhum. alguns. Você falou que nenhum, mas a maioria usa sim. Tá. Alemanha, França, Itália. Negativo, A China, negativo. A China não. A China é o que mais usa. Negativo, É o país que usa pra financiar a saúde, pra financiar Negativo. a Previdência também. Você sabia que a China Negativo. faz isso? Não é na folha, é sobre faturamento da empresa. Esse financiamento Não, de política não, pública eu tava desse falando país. na folha, Itália, na folha salarial, Alemanha. na folha do, Não é na folha do empregador. faturamento, Na não. folha do empregador do valor bruto. Não. É isso que eu tô falando. Tá errado, nessa não é na perspectiva. folha no faturamento. E Não, outra você tá coisa. totalmente equivocado. E outra coisa, sobre tabelamento de sindicato, você realmente acha que uma decisão de um sindicato faz com que um empregador vá lá, tenha que pagar algo a mais para o funcionário, e isso vai fazer com que ele tire aquilo do seu lucro, e isso vai fazer com que ele tire aquilo do seu fluxo de caixa? Veja lá. Com certeza, Vamos lá. Vai ser inconstitucional. Vamos né? lá. Vai ser, é proibido, né? Não, não é proibido, porque a gente tem 40 milhões de pessoas na informalidade. Então vocês partem da falsa premissa, de que direito formal é direito de fato, e não é. Tanto, e outro ponto, você falou, o sindicato tem uma tabela. Mais de 80% dos trabalhadores brasileiros não são sindicalizados, então não tem essa tabela. E outra coisa, essa tabela não é universal, né? Essa tabela, ela é com base em convenções coletivas. Tem sindicatos que tem sindicatos que não tem. Então, assim, essa premissa universal não existe. E ainda que existisse, a imposição de algo formal não significa que, no fato, o empregador vai ter a bondade perfeito. de pagar mais sem abater nada do empregado. Perfeito, perfeito. Vamos lá. O seguinte, a questão do FGTS, a maioria sim, a maioria tem a questão do sindicato. Óbvio, a gente tem que aumentar a participação sindical. E A maioria tem questão do sindicato? Não, a maioria do que tem a questão do FGTS, do que recolhe na folha, as pessoas, o que é recolhido da folha são pessoas que têm tabelamento do sindicato, são as pessoas que recebem um salário mínimo. Esse é o Então, ponto. a maioria de quem recebe FGTS... A maioria da população não, mas as pessoas que estão empregadas, o que vai incidir na folha é sobre a questão, o que o patrão vai pagar, o que foi tabelado do sindicato. Não, mas a maior parte dos empregos formais não estão sob convenções coletivas. Não, aí nesse ponto sim.